O texto que eu vou ler hoje, e vou pregar nele, ele é um texto descritivo. Os textos bíblicos, basicamente, eles têm uma divisão entre textos prescritivos, texto que prescreve algo que você deve fazer, e textos descritivos, textos que descrevem algo que aconteceu através de Deus, a pessoa de Deus, ou através da influência de Deus. Então você tem, por exemplo, o texto que fala: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele não é uma descrição, é uma prescrição. Você deve fazer, né? Ou não julgueis para que não sejais julgados. É uma prescrição. Agora, há textos, principalmente os textos de natureza histórica, que eles são descritivos. Eles descrevem uma ação de Deus. Ou eles descrevem algo que aconteceu sobre a influência de Deus. Os textos prescritivos, eles exigem de nós uma resposta. Faça. Os textos descritivos, eles servem para nós de inspiração e de instrumento de avaliação. Então, o texto que a gente vai ler agora, ele descreve a igreja nos seus primórdios, e ela serve para nós avaliarmos a nossa caminhada e tomarmos direção, a partir do exemplo desses irmãos. Então, o nosso texto é Atos capítulo 2, Atos 2, a partir do versículo 41 até o 47. Atos 2, 41 a 47, diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja, no trecho anterior da semana passada, nós tínhamos 3 imperativos. São prescrições. Salvai-vos desta geração perversa. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Esses 3 verbos, eles estão no imperativo, são ordens que Deus traz. Salvai-vos, deixem-se salvar, né? Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Nesse trecho que nós lemos agora, o que marca o texto não é o que nós chamamos de imperativo, é o que nós chamamos de particípio. O particípio é um modo verbal que ele mostra a nossa participação naqueles verbos. Aí é que nós temos o sentido no grego do particípio. Então, esse texto, ele tem vários particípios. Um particípio é perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até o versículo 41, nós tivemos a mensagem de Pedro, o apelo de Pedro e a resposta das pessoas. Então, naquele dia, versículo 41 diz: aceitaram a palavra e foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Então, fechou. A partir de agora vem descrevendo como é que acontece. E
Lucas, ele começa descrevendo aquilo que eu chamo de a dieta da igreja. A dieta. Veja, não é receita, porque receita, ele exige medida, exige sequência. Então você tem uma medida de cada componente, você tem a sequência que você junta. A dieta não. A dieta, ela mostra o que precisa ter. O que precisa ter. A ordem pode não ser exatamente a mesma, mas precisa ter. E o que precisa ter? Ele fala assim, o texto fala, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse verbo perseverar, ele significa continuar a fazer algo com empenho, com a possível implicação de que é feito apesar das dificuldades. Então, o que está dizendo que a igreja fazia, não está dizendo que era uma coisa que fazia com os pés nas costas. Que as pessoas faziam, que era muito tranquilo, muito gostoso, todo mundo. Não, havia um empenho em fazer. As pessoas, elas diziam, eu preciso fazer. Sabe, tipo, uma quimioterapia, ou uma hemodiálise, em que você faz porque você tem que fazer. Você não faz porque é gostoso fazer. Você faz porque você entende. E a igreja de Cristo precisa entender que a igreja precisa desta dieta. E a dieta, ela é composta do ensino dos apóstolos. O que era o ensino dos apóstolos? No caso deles, não havia Novo Testamento. Não haviam os evangelhos escritos ainda, não haviam as cartas paulinas, não havia esse livro histórico de Atos, não havia as cartas de João, de Tiago, o livro do Apocalipse, eles não tinham. Então, onde é que eles aprendiam aquilo que Jesus disse? Através daquilo que os apóstolos ensinavam. Então, os apóstolos ensinavam e eles partilhavam aquele ensino. Nós temos esse ensino nas Sagradas Escrituras. E perseveravam nos ensinos dos apóstolos, era essa maneira consciente de ir atrás e saber aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Jesus diz, aquilo que nós devemos fazer. Isso era uma ação que não faltava. Outra coisa é que perseveravam na comunhão. E comunhão aqui é partilha. Partilha. Partilhavam a vida, as suas alegrias, as suas angústias, os seus bens, as suas possibilidades, eles partilhavam. Daqui a pouco ele vai dizer um pouquinho mais sobre essa partilha, e eu vou explicar um pouquinho mais. Mas eles não só partilhavam, não só participavam dessa comunhão, que era a partilha da vida, mas também eles partiam o pão, e partiam o pão para eles. Partir o pão para eles não era algo simbólico, como a gente faz, pega um pãozinho aqui, cada um. Não, eles comiam. Porque para o judeu, toda a refeição, o chefe da família, vamos dizer assim, quando ele pegava o pão, ele dava graças, ele partia o pão, então ali estava dado início à refeição oficialmente. Então eles partiam o pão e eles oravam. Esses 4 elementos, eles são elementos que fazem parte da dieta espiritual da igreja e que não pode faltar. Não pode faltar. Pode ter algo diferente, mas não pode faltar. Preste bem atenção. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações são elementos essenciais para a alimentação da igreja. A igreja pode ter outras coisas. A igreja pode ter prédio, a igreja pode ter departamentos, a igreja pode ter coral, a igreja pode ter congresso, a igreja pode ter um monte de coisa, pode ter. Mas a igreja precisa ter. O que pode ter, se não tiver, não compromete. Mas o que precisa ter,
compromete. É como alimentação mesmo, né? Um filho pode tomar um iogurte, pode comer uma bolacha, pode tomar um sorvete, pode, mas ele precisa do arroz, feijão, da substância, né? E a substância do corpo de Cristo vem desses 4 elementos: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Doutrina dos apóstolos, para eles, não era uma apresentação acadêmica da doutrina bíblica, não. Era um ensino relacional. Aquelas pessoas se relacionavam, e ao se relacionar, situações surgiam, e a resposta dada era de acordo com aquilo que as Escrituras, ou no caso, que ainda não tinha a Bíblia, Jesus disse. As cartas paulinas, se você for analisar bem, não são tratados teológicos, morais. As cartas paulinas são respostas a problemas existentes. E a doutrina dos apóstolos é isso, é a resposta que a igreja dá à vida, onde as pessoas trazem a vida, e a Bíblia responde a maneira como deve acontecer. Lembra, se Marilza me permite, né, Marilza e Augusto, semana retrasada, os dois estiveram comigo apresentando um problema que tinha a ver com o cunhado, a irmã e coisa e tal. E nós fomos às Escrituras, eu procurei responder a eles como que as Escrituras direcionavam essa questão. Você fez um estudo bíblico? Não. Lançamos mão das Escrituras para responder àquela necessidade. E assim, tantas situações, né? A doutrina dos apóstolos, a comunhão, que é essa necessidade de nós sabermos que nós somos um. Se eu morri, Cristo vive em mim. Jonatas morreu, Cristo vive no Jonatas. Se Ju morreu, Cristo vive na Ju. Não existem 3 pessoas, existe uma pessoa, Cristo. Não há como ser corpo de Cristo sem um senso claro de unidade. Porque ou eu não morri, e por isso eu sou um e ele é outro, ou eu não estou em Cristo, de maneira que ele é um e eu sou outro. Se eu morri para mim, que é a essência, né, o batismo, esse é o sentido, eu morri para mim, e é Cristo quem vive em mim, então já não somos mais muitas pessoas, ninguém tem mais problema particular, sonhos particulares, e nem mesmo vida particular, não existe mais, nós somos um. Só que a mensagem que a gente tem da sociedade é uma mensagem diferente, né? Inclusive a mensagem que a igreja evangélica tomou. Aí, o papel da igreja é fazer um culto legal, vai no culto, mas depois cada um vive a sua vida. Ninguém se envolve com a vida de ninguém, ninguém sabe de ninguém. Isso não é eclesia, igreja. Não é. Comunhão. Partir do pão. O partir do pão sempre foi uma experiência rica. Por quê? Porque o partir do pão, ele traz 2 simbolismos. Primeiro, o simbolismo de que Cristo é o nosso pão. Cristo é o nosso alimento. O nosso corpo precisa de pão, a nossa alma precisa de Cristo. Mas um outro elemento que eu julgo muito importante do partir do pão, é que toda vez que você para comer junto, as defesas se desarmam e as pessoas conversam. Perceberam? Você está na hora do culto ali, todo mundo meio paradão, meio travado e tal. Mas quando você vai comer junto, as pessoas começam a conversar entre si, começam a falar, abrir a alma. E isso é extremamente curador, né? Extremamente curador. E as orações, que era o resultado disso. Você ouviu que a palavra, o que Jesus ensinou, você compartilhou a vida com as pessoas, você partiu o pão e você ora, colocando diante de Deus toda essa questão, você responde a Deus. Então, essa é a dieta da igreja. A igreja do século I ou do século XXI, ela nunca deveria perder. E a igreja do nosso tempo, apesar de ser uma igreja extremamente dinâmica e grande, ela é uma igreja anêmica. E, infelizmente, a anemia da igreja vai aparecer quando a jurupoca piar, quando o bicho pegar, quando a coisa ficar complicada, aí a gente vai ver a anemia, a baixa imunidade da igreja. Por isso, você deve cuidar da sua imunidade espiritual, porque a coisa vem.
Vem particularmente para cada um de nós. Cada um de nós temos tempos extremamente doídos, e nós vamos ainda viver, não sei se eu, mas as próximas gerações, tempos muito difíceis, de acordo com aquilo que as Escrituras dizem. E se nós não tivermos com a nossa imunidade espiritual bastante fortalecido, vai sucumbir, Como é que Jesus falou? Da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Muito bem. Versículo 43, esse é o 42, O 43 fala sobre o clima da igreja. Diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O clima da igreja era um clima de profundo respeito e temor para com a divindade, Deus. Então nós temos alguns casos no livro de Atos, que mostra esse temor. O primeiro caso é Atos 5, quando Ananias e Safira tentam dar o tombo nos apóstolos e acabam morrendo os dois. E quando a igreja percebe que lidar daquela maneira trouxe morte, todos tiveram todos colocaram a mão na boca. Nossa, não dá para brincar, Há um outro texto de Atos 19, que fala de os 7 filhos de Seva, que era o sacerdote judeu, que eles expulsavam, eles faziam expulsão de demônios, fazia exorcismo. E Paulo e Silas estavam em Éfeso, e Paulo e Silas expulsaram muitos demônios. E os 7 filhos de Seva começaram a chegar nos endemoniados: saia em nome do Jesus que Paulo prega, saia. O texto de Atos 19 diz que o espírito maligno se levantou e disse: eu conheço a Paulo, eu conheço a Jesus, mas vocês eu não conheço. E aqueles endemoniados se voltaram contra os 7 filhos de Seva e deram um pau nos caras, bateram neles. O texto diz. Deixaram eles, e aí diz que por causa desse fato, as pessoas ficaram tomadas de temor. Atos 9, o texto de Atos, o livro de Atos, ele tem vários resumos da vida da igreja. E o texto que eu estou pregando é um dos resumos, é o primeiro resumo. Atos 9, num breve resumo do desenvolvimento da igreja, fala que a igreja foi tomada por temor diante de Deus. A gente enfatiza muito hoje em dia a alegria diante de Deus, A alegria e a palma, mas naquela visão de Isaías, os anjos com 6 asas, com 2 faziam o que tinha que fazer, voavam. Com 2 cobriam os pés, e com 2 cobriam o rosto. Então a igreja, ela era tomada de temor, e a igreja do nosso tempo, ela é uma igreja leviana, é uma igreja que não teme brincar com Deus. As pessoas não temem falar nas redes sociais o que querem falar e coisa e tal. A gente sempre deve colocar a mão à boca. Diz também o versículo 43, que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A palavra sinal, ela não significa necessariamente milagre, ela significa um portento, um sinal inusitado que serve para prenunciar acontecimentos eminentes. Pode ser algo milagroso, ou pode ser, por exemplo, um terremoto, que o terremoto em si não é milagre. Um terremoto acontece. Agora, o terremoto em Filipos, quando Paulo e Silas estavam presos, e que cai a porta da cadeia, e que eles são livres, então aquilo é um sinal. Aquilo não é somente milagre, porque na verdade aquilo não quebrou lei da natureza. Terremotos acontecem, e portas caem, vulcões acontecem, tudo isso acontece. Mas a maneira, o momento que aquilo acontece, era um sinal da ação de Deus. E maravilhas. A palavra maravilhas, ela significa um acontecimento com significado especial.
podendo até ser milagroso, né? Um indício que exige, supõe uma presença sobrenatural. Como eu falei, por exemplo, do terremoto. Espera aí, o terremoto é natural, mas o terremoto, nessa hora, derrubando as portas da cadeia, fazendo isso, isso é sobrenatural. Isso acontecia. Agora, veja, eu meditando nisso, eu fui tomado de um temor. Por quê? Porque há um texto de Paulo aos Tessalonicenses, eu vou ler para você, 2 Tessalonicenses 2,9, 2 Tessalonicenses 2,9 fala assim, que ele está falando do chamado homem da iniquidade, o anticristo. No versículo 9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o que me fez temer é que a mesma Bíblia que diz que sinais e prodígios marcavam a autoridade espiritual de Paulo, de Pedro, de João, também sinais e prodígios serão indícios de autoridade espiritual tomada por engodo, naturalmente Satanás, pelo anticristo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, primeiro que a gente vive numa realidade evangélica em que parece que se a igreja tiver muito poder, a igreja vai atrair muita gente. E o que significa? Que se esse poder aparecer através do anticristo, vai atrair. Isso dá medo. Eu lembro do texto, né, de Lázaro e o mendigo, Lázaro e o rico, quando o rico fala assim: manda Lázaro falar com os meus irmãos, para que eles não venham para o mesmo lugar de tormento. E aí o Senhor fala assim: se eles não creem nem em Moisés e nos profetas, tampouco crerão que algum dos mortos ressuscite. Então Jesus está dizendo, se as pessoas não dão ouvidos à palavra, não darão ouvidos a sinais e prodígios. Algo muito importante que a gente tem aqui, nesse texto que a gente vai ler para frente, é que o que marcava a igreja, o que diferenciava a igreja, era o clima que a gente vai ler nos versículos seguintes, não eram os sinais e prodígios. Porque o amor que a gente vai ler nos versículos seguintes, esse amor, ele não consegue ser imitado. O amor não é imitado. O anticristo não pode imitar o amor, mas sinais e prodígios pode. Percebe a questão que fica aí? Então, sinais e prodígios, num ambiente religioso, produz empolgação. No ambiente espiritual, produz reverência e temor. Toda vez que Deus, em santidade, revela alguma coisa, eu lembro, já contei para vocês um monte de vezes isso, né? De quando eu tinha 7 anos, que eu falei: Deus, se você existe, faz aparecer um pouquinho de sol. E o primeiro pensamento que eu fui tomado: Deus existe. E o segundo pensamento foi: se Deus existe, eu estou lascado. Porque eu sabia que eu mentia, que eu brigava, que eu desobedecia. Eu sabia que com 7 anos eu tinha minhas presepadas. E eu falei: bom, se o que o meu pai prega sobre Deus é verdade, sobre o pecado também é verdade. Eu preciso de um Salvador. E aí que eu pedi para Jesus entrar no meu coração, e 8 de novembro de 1970 eu fui batizado. Então, a presença de Deus, o sinal de Deus, ele não traz para nós empolgação, ele traz reverência e temor. Toda vez que você perceber que é somente, ai, que legal, é da carne. Quando existe, meu Deus, eu sou pecador, e eu estou vendo a tua presença, ai de mim, vou perecendo, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6. Então, essa é a segunda questão, o clima da igreja. A terceira questão é a economia da igreja.
Economia, pastor? Que palavra tão financeira? Não, a palavra é oikonomos. É uma palavra grega. Oikos é casa. E nomos é a lei da casa. Então, economia é a lei que rege a casa. Então, a economia da igreja é a maneira como a igreja se portava nessas questões que a gente vai falar agora. E aqui tem algumas questões bem diferentes do nosso hábito de sociedade contemporânea. Versos 44, 45. Deixa eu voltar lá no texto. 44, 45 fala assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, os versos 44 e 45 falam da fé, dita nos versículos anteriores, que se manifesta no uso do patrimônio. Então, guarde esta palavra, patrimônio. Qual é o meu patrimônio? Lembra que Jesus falou? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, a pergunta é: qual é o meu patrimônio? E essa resposta que a gente vai ter é a partir disso. A fé comum, que é maior que o patrimônio, se manifesta num patrimônio comum que é menor do que a fé. A fé comum se manifesta num patrimônio comum. No tempo de Jesus, havia uma divisão judaica, vamos chamar de seita judaica, chamada dos essênios. Os essênios, eles viviam na beira do Mar Morto, e eles tinham uma comunidade chamada comunidade de Qumran. Algumas pessoas até acham que João Batista, porque ele vestia de pelo de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre, alguns até acham que João Batista era da comunidade de Qumran. Não há evidências sólidas sobre isso. O que a gente sabe é que havia os essênios, e que os essênios tinham uma vida comum, ninguém tinha nada seu. Era como os indígenas brasileiros. Você tem ali uma aldeia, e você tem cozinha comum, banheiro comum, até porque o banheiro é o rio, né? E tudo era comum, até os filhos, eles são cuidados mais ou menos por todo mundo. Então, as aldeias indígenas brasileiras, que estão mais distantes da civilização, elas guardam muito isso. As aldeias mais modernas, elas cada índio já tem o seu celular, já briga pelo seu celular, né? Como nós vivemos nesse individualismo. Mas as aldeias mais antigas não, elas tinham elas têm uma vida em comum, e é isso que a igreja primitiva começou a viver. Hebreus 10, 34, eu vou ler para você, Hebreus 10, 34, 10, 34 ou 11, não, é 11, não, Hebreus 10, 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A palavra é a mesma. E o que o autor de Hebreus está dizendo? Por causa de uma fé grande, as pessoas aceitaram perder o seu patrimônio em nome dessa fé. Pessoas foram presas, espoliadas, né? Foram jogadas. Então, perderam o patrimônio material em função do patrimônio espiritual. Essa mesma maneira de enxergar a vida do patrimônio espiritual é o que coloca o patrimônio material a serviço do espiritual. Então, é essa mesma sequência, tá bom? Essa mesma ideia. E aí, a distribuição que acontecia não levava em consideração o mérito, mas levava em consideração a necessidade. Liga bem essa frase. A distribuição não levava em consideração o mérito, mas a necessidade. E aí Jesus conta uma parábola em Mateus 20, que Jesus fala sobre isso. Jesus fala que o homem, dono de uma vinha,
Ele foi na praça, arrumou um trabalhador às 6 da manhã, levou para trabalhar. Arrumou às 9 da manhã, levou para trabalhar. Arrumou meio-dia, levou para trabalhar. Arrumou 3 da tarde, levou para trabalhar. E arrumou às 5 horas e levou para trabalhar. Na hora de pagar, ele começou a pagar pelo que foi às 5. E ele deu o salário de um trabalhador numa diária, o denário. O que foi às 6 da manhã, pensou, peraí, se o cara trabalhou 1 hora, recebeu aquilo, eu mereço mais. Mas quando ele foi receber o dele, ele recebeu o mesmo. Aí ele subiu as tamancas. Quê? Está lá no texto a parábola de Mateus 20, está lá no texto. Ele fala assim, o quê? Ele trabalhou 1 hora e recebeu isso, eu trabalhei o dia inteiro e recebi a mesma coisa. Jesus dá uma resposta, Jesus fala o seguinte, eu estou te devendo alguma coisa? Eu não acertei você 1 denário? Estou te devendo? Você está brabo porque eu estou sendo bom com aquilo que é meu? E aí, Jesus, ele não explica isso. Ele não explica. Mas, o que nós vamos entender é o seguinte, o homem que trabalhou 12 horas, ele tinha uma necessidade. Ele tinha mulher, ele tinha filhos, ele tinha casa, ele precisava sustentar a sua casa. O homem que trabalhou 1 hora, tinha necessidade, tinha mulher, tinha filhos, tinha casa, e ele precisava sustentar a sua casa. Então, a necessidade tinha mais urgência que o mérito. É como se Jesus estivesse na parábola dizendo o seguinte, no reino de Deus, a gente não lida com o mérito, no reino de Deus, a gente lida com a carência. Perceberam? Qual é aí o pensamento de Jesus? E eu chamei isso de a ética econômica no reino de Deus. A ética econômica na terra trabalhou, está aqui, trabalhou muito, está aqui muito, trabalhou pouco, está aqui pouco, não reclama, está tudo certo. No reino de Deus, a necessidade, ela é preemente, acima do mérito. E principalmente na sociedade capitalista, que é uma sociedade meritocrática. Na sociedade capitalista, se o cara junta aquilo que ele nem consegue usar, é dele. Eu mereço. Se o outro está passando fome, problema dele. Dê seus pulos, arruma a tua vida. Então a ética econômica do reino, ela é diferente. E a igreja primitiva, ela vive essa ética econômica. E aí, a questão entre nós no século 21, não é que nós vamos pegar os bens e vender os bens e pegar o dinheiro e colocar numa caixa. É que nós vamos entender que tudo aquilo que está em meu poder, não é mérito meu. Portanto, eu preciso ter o olhar para a carência do outro, a partir daquilo que eu tenho nas minhas mãos. É a ética econômica do Reino de Deus. O versículo 46... Olha lá que fui em Efésios e aqui. Atos 2, o 46, ele fala assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Fala do ambiente da igreja. Perseveravam na comunhão. Lembram a palavra perseveravam nos apóstolos? Que eu disse que era um esforço. Aqui é a mesma palavra. A comunhão do corpo de Cristo nunca é algo feito sem um ônus. Para viver em comunhão, há um preço a ser pago. Não há como ter os pés em 2 canoas diferentes. A canoa da comunhão e a canoa da comodidade. Para a gente ter comunhão, os nossos pés precisam estar na canoa da comunhão. Ou então, a pessoa na canoa da comunidade. Fala que esses irmãos perseveravam diariamente. Então, a comunhão, ela não era só em dias de culto, ela era diária, né? E diz que elas não só perseveravam diariamente no templo, mas partiam o pão de casa em casa. Lendo um livro sobre igreja nos lares,
ele usou uma frase que eu guardei, que eu achei fenomenal. Ele diz que os irmãos da igreja primitiva não abriam só a porta da sala, abriam a porta da geladeira. Eles partilhavam, participavam de tudo na vida um dos outros. E o ambiente era de alegria e de singeleza. A alegria é uma emoção, né? Eu falei alegria aqui, Bruno, lembrei do final do nosso GGM, né? Quando termina o encontro, e os irmãos vão ali comendo juntos e conversando, aquela alegria, mas fala de singeleza de coração. E essa expressão, ela significa sem afetação. Sabe, não é uma coisa toda afetada, toda comedida. Não, ela, sabe, é assim, ninguém come num restaurante chique com singeleza. Todo mundo come, vê o jeito que está sentando, o jeito que está pegando, o jeito que está mastigando. Não há singeleza, há uma afetação. Aqui os irmãos não, eles estavam lá, né? Comiam juntos e com um coração puro, um coração limpo e de maneira tranquila. E aí o versículo 47 fala do resultado. Um novo particípio, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Bom, pessoalzinho do louvor, agora é com vocês a bronca. A primeira expressão é louvando a Deus. Estou brincando que é bronca, não é bronca não. Eu procurei a expressão no Novo Testamento, e eu vi que essa expressão no Novo Testamento, ela é bem pouco usada, inclusive no livro de Atos. E aí um dos comentaristas diz o seguinte: o que marcava a igreja primitiva não era o louvor, era a comunhão. Agora pense nas igrejas do nosso tempo. O que a gente avalia nas igrejas do nosso tempo? A comunhão ou o louvor? Interessante. O livro de Atos, ele fala, ele repete, ele exemplifica, ele ilustra, ele ordena a comunhão. A questão do louvor aparece principalmente em situações particulares em que a pessoa recebeu uma bênção e ela louva a Deus por aquela bênção. Então, o que está dizendo? Que a gente não deve louvar a Deus? Não. Está dizendo que a gente só deve dar a cada coisa a ênfase devida. Se a igreja primitiva, se as escrituras dão ênfase em algo, é nesse algo que a gente dá ênfase. E aí, se a igreja contemporânea, ela inverte isso, é a igreja contemporânea que está errada, não somos nós. Se a igreja contemporânea dá mais ênfase ao telão, ao musicão, e dá ênfase nisso, e a comunhão é algo frio, a gente não deve pensar que somos nós que estamos errando, porque a Escritura traz esse detalhe aqui, né? A igreja, ela era vista como resultado com graça, com amabilidade. A igreja caía na simpatia, graça, a palavra graça. E o crescimento era resultado natural. Fala aí, dia a dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. As pessoas não se salvavam, a igreja não salvava ninguém. O resultado era que dia a dia o Senhor ia salvando as pessoas. Aqui em Atos 2, 41 a 47, está uma descrição da igreja. Cabe a nós nos avaliarmos a partir desta descrição e acertarmos o nosso rumo a partir desta descrição. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A minha oração é que Deus aplique a cada coração este ensinamento. Amém.